Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Os irmãos encontraram? Hoje pela manhã fomos abençoados aqui na meditação da Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e agora nós queremos ler Atos, capítulo 18. Ainda é a segunda viagem missionária de Paulo. É a última cidade da segunda viagem missionária de Paulo, que, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo conduz para a Europa. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, aos judeus de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Até aqui. Os irmãos se lembram, a partir de hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui estudando a palavra de Deus, que Paulo sai de Antioquia na segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, depois daquele homérico desentendimento com Barnabé, por causa de João Marcos. E Paulo sai então na sua segunda viagem missionária. E a sua intenção, como bom estrategista que era entrar na Ásia, possivelmente Éfeso, e a partir dali que a palavra de Deus fosse estendida e propagada. Mas quando ele segue em direção à Ásia nesse intento, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não permitiu que eles entrassem na Ásia. Resolveram então contornar aquela região e entrar por Bitínia, mas quando chegaram ali, o Espírito de Jesus proibiu que eles entrassem naquela região. E à noite, num sonho, numa visão, Paulo viu um varão da Macedônia que de pé clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Entenderam então que aquela era a direção que Deus estava lhes dando. E seguiram imediatamente para a Macedônia. Já na Europa, Macedônia, província do Império Romano, cuja capital era Filipos, e Paulo foi exatamente para a cidade de Filipos, a capital da província, e ali buscando um lugar de oração à beira do rio, começam a conversar com algumas mulheres que estavam ali, e o Espírito de Deus abriu o coração de Lídia para que ela cresce no Senhor Jesus e naquilo que Paulo estava pregando. A obra de Deus pode ser difícil, a obra de Deus pode ser árdua, mas a obra de Deus, quando ela é feita no poder do Espírito Santo, quando ela é conduzida por Deus através do seu Espírito, essa obra de Deus, nada, absolutamente nada poderá detê-la. É por isso que nós cantamos, inclusive é o hino bandeira da nossa convenção, ninguém detém. Essa obra é santa e ninguém pode detê-la. Nada, absolutamente nada pode detê-la. E a partir de Lídia, a primeira convertida naquela região, a igreja se estabelece ali em Filipos. E agora, Deus quer alcançar o carcereiro. O homem que cuida dos presos. O homem que passa a maior parte do seu tempo na prisão. Como chegar até o carcereiro? E o meio que Deus usou, pasmem, foi mandando Paulo e Silas para a cadeia. Do nada, sem terem cometido nenhuma injustiça, apenas libertaram uma jovem oprimida pelo diabo, uma moça endemoniada. E todos os dias que eles passavam ali pela cidade, indo para o lugar de oração, aquela moça gritava. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz que ela gritava a plenos pulmões: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo, no discernimento espiritual, embora ela falasse uma coisa muito boa e verdadeira, Paulo teve o discernimento que era um demônio que falava na boca daquela moça. E um dia, me perdoa a expressão, de saco cheio, não aguentando mais aquilo, Paulo vira para ela: Espírito, eu te ordeno que saia dela em nome do Senhor Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes. Esse nome que tem poder sobre a natureza, que faz o mar se acalmar. Esse nome que tem poder e autoridade sobre a morte e sobre as enfermidades. No nome de Jesus, aquela moça ficou liberta. E os seus donos foram tomados de ódio, enraivecidos, porque cessou ali a fonte do seu lucro, que era aquele espírito de adivinhação que estava na moça. Pegaram os dois, levaram para a praça pública, entregaram aos magistrados, que sem perguntar nada, arrancaram as vestes e deram-lhe uma surra e mandaram os dois para a cadeia. Costas lanhadas, sangrando, corpo dolorido, febril por causa da surra, dentro da cadeia, no calabouço, com os pés nos troncos, e meia-noite oravam e cantavam ao Senhor Jesus. Irmãos, Deus, o Espírito de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, faz coisas extraordinárias na nossa vida. Os dois poderiam estar ali na prisão, murmurando, ressentidos, amargurados, reclamando: o que nós fizemos de errado, Senhor? O Senhor disse que era para a gente vir para Macedônia, e nós viemos, olha onde nós fomos parar, Deus. Muito pelo contrário. Eles sabiam que todas as coisas que lhes aconteciam eram permitidas por Deus e passavam por Deus, e mal sabiam eles que aquilo fazia parte de uma estratégia de Deus. Que era a estratégia de Deus para poder alcançar o carcereiro. Enquanto eles oravam e cantavam ao Senhor e os presos ouviam, Deus mandou um terremoto ali naquela prisão, sacudiu os alicerces, quebrou-se cadeia, o carcereiro acordou apavorado, arrancou da espada para se matar,
E Paulo gritou a plenos pulmões: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Fica tranquilo, fique em paz, é Deus que está fazendo essas coisas aqui, meu amigo. O carcereiro prostrou-se diante deles e disse: que farei eu para ser salvo? Olhem a estratégia de Deus. Para salvar o carcereiro, Deus permitiu que Paulo e Silas foram parar no pior dos lugares. Mas eu disse aqui hoje de manhã uma verdade muito grande. Daqueles dois homens, Deus podia pedir isso. Na vida daqueles dois servos, o Senhor sabia que podia fazer isso na vida deles. Porque de alguns homens e de algumas mulheres, tem coisa que Deus não pode pedir. Porque não estamos dispostos a renunciar, a sacrificar, a pagar o preço que for, mesmo que seja para que alguém seja alcançado. Mas esses dois homens permitiram que Deus fizesse isso na vida deles. E era uma estratégia de Deus para que aquele carcereiro fosse alcançado. O carcereiro foi alcançado, o carcereiro foi salvo, a igreja foi estabelecida e Paulo vai em direção a Tessalônica. Tessalônica, já chegando perto da Grécia, para fazer o caminho de volta. E quando chegam em Tessalônica, de Filipos até Tessalônica são 160 quilômetros de pé para chegar naquela cidade para poder pregar o Evangelho. Em Tessalônica, Deus usa Paulo de tal forma e de tal maneira que a cidade é sacudida e os judeus, tomados de ódio e de inveja, tentam matar Paulo. Ele tem que sair daquela cidade correndo, porque senão eles o matavam, e vai então para Bereia, e de Bereia ele chega a Atenas. Em Atenas, a capital da sabedoria humana, a capital do pensar, famosa pela vida acadêmica, e a vida acadêmica, esse nome academia vem de Atenas, porque ali estava a academia dos grandes filósofos, desde Sócrates, Platão e Aristóteles. E naquela cidade, Paulo, usado por Deus, prega a palavra, e a resistência é muito grande. Muito grande. A fortaleza, o agrilhoar daquela cultura e daquelas mentes era quase que intransponível para que o Evangelho alcançasse aqueles corações. E quando Paulo, com muita sabedoria, lhes expõe o plano de Deus, o propósito de Deus, e chega em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, os gregos começam a zombar e a desprezar a mensagem. Então Paulo se afasta e marcha para Corinto. Aí nós chegamos nessa cidade de Corinto. Os irmãos sabiam que cada cidade possui características próprias? Que cada cidade ela tem assim peculiaridades que lhes são próprias e comuns? Os estudiosos, nós temos hoje estudiosos desde da arquitetura, a economia e a sociologia urbana, que estudam a vida das cidades, o tráfego, as construções, a arte, a música. Cada cidade ela possui a sua peculiaridade própria. É como se cada cidade tivesse um DNA próprio. O DNA de Atenas, a característica de Atenas era ser reconhecida como o centro do saber humano. Capital da filosofia, capital da razão, capital da mente humana, assim era conhecida Atenas. Quando nós olhamos para Jerusalém, Jerusalém é reconhecida por sua vida religiosa, e não é em vão que todas as três grandes religiões do mundo saem de Jerusalém: islamismo, judaísmo e cristianismo. Jerusalém é conhecida por ser o centro religioso do mundo. Não é a cidade da razão, mas é a cidade da revelação. É a cidade dos profetas.
É a cidade dos oráculos de Deus, do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Deus tem uma aliança com Jerusalém. Os profetas procedem de Jerusalém. Os apóstolos procedem dessa região. E Corinto? Qual que era o DNA, a característica peculiar dessa cidade? Li vários comentaristas, historiadores desse período, e todos são unânimes em dizer: Corinto era reconhecida por sua riqueza, por sua luxúria e por sua imoralidade. Era uma cidade extremamente rica, era uma cidade cosmopolita, porque ali você encontrava pessoas de todas as partes do mundo. Corinto estava situado naquele istmo que pegava a confluência do Oriente e do Ocidente. Todo o comércio do Oriente para a rica Roma tinha que passar por Corinto. E ali desenvolveram-se grandes companhias de comércio, pessoas ricas e abastadas. Mas junto com essa riqueza, Corinto era conhecido por sua imoralidade. Havia ali naquela cidade um templo da deusa Afrodite, que era habitado por 1000 prostitutas cultuais. Fazia parte da religião de Corinto, fazia parte da sua transcendência, fazia parte da sua religiosidade, manter relações sexuais com aquelas prostitutas cultuais. E é nessa cidade que Paulo chega. E diga-se de passagem que Paulo é um pregador da urbis. Paulo sempre pregou o evangelho na cidade, nas grandes cidades. E o mundo daqueles dias era um mundo muito parecido com o nosso de hoje. O nosso mundo de hoje, a semelhança daquele, é um mundo urbano. É o mundo da polis, é o mundo da cidade, é o mundo da vida urbana. Essa vida complexa que é a vida da cidade, foi exatamente nas cidades que Paulo pregou o evangelho. Vocês sabiam que aproximadamente 85% da população brasileira vive nas cidades? E sabiam que o nosso jeito de ser igreja ainda é um jeito de ser igreja rural? Nós, como igreja, liderança da igreja, pastores, desconhecemos muito da complexidade que é a vida urbana. 85% da população brasileira vive nas cidades e nos Estados Unidos quase 95% da população vive nas cidades. E essa população urbana tão grande, a maioria dela vive no Brasil em mais ou menos 20 cidades. Estamos falando aqui do Peru, de Lima. Sabiam que 1/3 da população do Peru vive em Lima? Uma cidade de mais ou menos, um país de mais ou menos 30 milhões de habitantes, 10 milhões vivem em Lima. Dá para imaginar o que é aquilo. Mas era exatamente nas cidades que Paulo pregava o evangelho. Estrategicamente escolhidas. Cidades de fronteira, cidades de confluência comercial, onde ele sabia que passavam pessoas de todas as partes do mundo, porque sabia que se o evangelho fosse pregado ali, ele se espalharia para outras partes através daqueles comerciantes, através daqueles imigrantes por todas as partes do mundo. Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas também era um homem muito inteligente, estrategista, que sabia do propósito de Deus para a vida dele e lutava com unhas e dentes para que o propósito de Deus fosse plenamente cumprido na vida dele. Paulo chega ao ponto de dizer que ele não esmurrava o vento. Ele chega ao ponto de dizer que nessa luta ele não estava dando socos no vento. Ele sabia onde é que ele socava. E que muitas vezes ele socava o próprio corpo,
para não perder o rumo e a direção do propósito de Deus para a sua vida. E trabalhou arduamente na formação de igrejas autóctones. O que são igrejas autóctones? Igrejas autopropagadoras. Todas as igrejas que Paulo plantava, ele só saía dali depois de estabelecer uma liderança naquela igreja. Para que aquela liderança assumisse a responsabilidade daquela igreja e que aquela igreja fosse autopropagadora, que ela desse continuidade à propagação do Evangelho. O Evangelho chegou até Colossos, e Paulo nunca foi a Colossos. Mas um discípulo que ouviu a palavra em Éfeso, se converteu, foi edificado, de Éfeso ele foi para Colossos e ali pregou o Evangelho. Paulo nunca foi à região da Laodiceia, mas o Evangelho lá chegou. E assim por diante, igrejas autopropagadoras, igrejas autossustentáveis, igrejas que possuíam liderança e capacidade de gerirem a si mesmas. Paulo nunca, irmãos, assumiu uma posição de chefe ou de dono de qualquer uma das igrejas que ele plantou. Nunca. Não se sentia dono, não se sentia mandatário, não se sentia chefe, porque plantava igrejas autóctones, com liderança própria, autopropagadoras, que conseguiam propagar o Evangelho, e que eram também autossustentadas, que se sustentavam. Esse era o trabalho de Paulo. E quando ele chega nessa cidade, tomada pela imoralidade, onde a imoralidade, a sexualidade, de todas as formas que se pudesse imaginar, era tratado de forma transcendente, era tratado de forma sacralizada. Imagina o que é isso? Chegar numa cidade onde a imoralidade é legalizada, onde a imoralidade é tratada não só como uma coisa legal, mas é tratada como uma coisa santa, como uma coisa sacralizada. Imagine que fortaleza é entrar na cidade, derrubar esses conceitos, derrubar esses valores e trazer aquele povo ao juízo, à sensatez de Deus e da vontade de Deus para uma nova moralidade, para um novo jeito de pensar. Era um trabalho hércules e desumano que só poderia ser realizado com a força e com o poder de Deus. E Paulo chega em Corinto, em meio a toda essa situação adversa, em meio a todo esse embate mental, cultural, fortalezas de valores resistentes ao Evangelho e à palavra de Deus ali, ele chega numa condição muito frágil, irmãos. Paulo chega naquela cidade e para o seu próprio sustento, ele tem que trabalhar. Trabalhava a semana inteira, porque ele tinha como ofício fazer tendas. Todo pai judeu, por mais rico que fosse, ensinava aos seus filhos um ofício, uma profissão artesanal, como que dizendo: meu filho, por onde quer que você for, você nunca vai morrer de fome, nunca vai ser um pedinte. Você vai saber fazer esse trabalho. Por isso que os judeus são experts na arte de trabalhar com joias, ofício artesanal. E o ofício de Paulo era fazer tendas. No original seria aquele que trabalha com couro. Couro de cabra, pelo de cabra, fazendo esse trabalho artesanal, e através desse trabalho artesanal, Paulo se sustentava. Porque era inconcebível para um rabino receber dinheiro pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. Era inadmissível.
Durante a semana toda faz tendas. No final de semana está na sinagoga pregando o Evangelho. Mas quando chegam os discípulos em Corinto, Paulo, então, constrangido pela palavra, ele começa a pregar a palavra e dedicar-se única e exclusivamente à palavra. Sabe por quê? Ele vai dizer lá na carta aos Filipenses que a igreja de Filipos, na sua muita pobreza, mandou recursos e sustentos suficientes para Paulo não ter mais que trabalhar e dedicar somente à pregação do Evangelho. Paulo nunca recebeu um centavo de salário de qualquer igreja que fosse. Tinham igrejas que se associavam e que liberalmente, como a igreja de Filipenses, embora na sua muita pobreza, não era tão rica quanto a igreja de Corinto, era uma igreja pobre, mas entendia o papel daquele homem no plano de Deus, no propósito de Deus, e tinha um irmão na igreja de Filipos que o ofício dele, o ministério dele era andar atrás de Paulo, saber onde Paulo estava, para poder levar recursos daquela igreja, para que Paulo se sustentasse, não tendo que fazer tendas, e se dedicasse exclusivamente à pregação do Evangelho. E naquela cidade, Paulo começa a ter conflitos espirituais, a perceber a dimensão da resistência infernal e espiritual que era aquela cidade. Mas uma noite, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o cabeça da igreja, o cabeça da obra de Deus, aparece a Paulo. Ele diz: Paulo, fala, não te cales, não temas, eu sou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Manda bala, prega. Meus irmãos, era a cidade mais rica, era a cidade mais imoral, era uma cidade dominada por Roma. Era uma cidade cobiçada por Roma por causa de todos os recursos. Era uma cidade imperial. Mas existe um que é maior do que o Império Romano. Existe um que é maior do que toda e qualquer imoralidade. Existe um que morreu, mas que está vivo, reina, tem todo o poder e toda a autoridade. Paulo, não temas. Fala e não te cales, eu sou contigo e não permitirei que te façam mal. Eu tenho muito povo nesta cidade. Glória a Deus. É o Senhor Jesus, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da obra. O Senhor Jesus é aquele que disse: eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Acima dos poderes estabelecidos sobre aquela cidade, estava o poder do Senhor Jesus. Essa semana, pelas mídias sociais, pela mídia televisiva, eu acho que eu nunca vi tanta balbúrdia, tanta confusão, tanta apreensão, tanta ansiedade, tanto me disse como se ouviu no Brasil nessa última semana. Preocupações políticas é da vida, a política é da vida da cidade. O nome política vem de polis, é na cidade, é na vida urbana que acontece a política. Aristóteles e Platão, como gregos que eram, admiravam tanto essa questão da política, que ambos dedicaram boa parte dos seus esforços mentais para escrever sobre isso. E Aristóteles acreditava tanto na política que ele achava que era através dela e do seu exercício na polis, numa vida democrática, que o homem alcançaria a sua maturidade. Paulo estava numa cidade greco-romana, politizada, rica, com todos os seus desafios e conflitos, mas lhe aparece naquela cidade
alguém que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Irmãos, nós somos crentes em Jesus. Amém? Nós cremos nesse que morreu, mas que a morte não pôde retê-lo. Nós cremos nesse que morreu por causa da vontade de Deus. Se ele quisesse, ele disse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria uma legião de anjos. Então, Jesus morre na cidade, morre na polis, não é por causa da força de Roma, não é por causa do ódio dos judeus, mas ele morre na cidade porque é a vontade de Deus, porque ele entende, compreende que aquele momento era a vontade de Deus, que ele sofresse, que ele padecesse e que ele morresse numa cruz. Paulo está em Corinto, não é em nome de uma religião, não está em nome como embaixador de uma nação. Paulo está em Corinto como embaixador dos reis e do Senhor dos senhores. É assim que nós devemos nos portar onde Deus nos coloca. Somos embaixadores do reino de Deus. Temos a voz de Deus, temos a palavra de Deus, temos a graça de Deus na nossa vida e deveríamos espalhar a graça do Senhor por onde quer que nós fôssemos. Jesus é o Senhor, irmãos. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tem todo o domínio e toda a autoridade, governa os céus, a terra, sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele tem o domínio. Paulo fala: não te cales, não tema, eu não permitirei que ninguém te faça mal. Aqui mesmo, nessa cidade de Corinto, o arrebataram, levaram-no ao tribunal, queriam condená-lo, queriam espancá-lo, queriam esmagá-lo, mas não puderam fazer absolutamente nada, e não foi por causa de Galho, mas foi por causa do Senhor Jesus. Parece que pouco a pouco, contaminados pela polis, perdemos a visão dos céus. Parece que pouco a pouco, nessa complexidade que é a vida urbana, nas suas demandas, perdemos a percepção de que temos um Senhor, que estamos debaixo de um senhorio, que estamos sendo conduzidos por um Deus que está governando a história e que conduz essa história para onde bem desejar. E que foi da vontade de Deus que num momento, numa altura da existência de Paulo, metê-lo na cadeia para que alguém se convertesse. E Paulo tinha esse entendimento e essa compreensão. Paulo estava lutando com feras em Corinto, irmãos. Paulo estava lutando com fortalezas demoníacas, aspectos culturais demoníacos, coisas, como lhes disse, consideradas como normais, legalizadas, sacralizadas, arraigada na mente e na cultura, e é contra isso que ele luta. Não luta contra a carne, não luta contra sangue, mas luta contra principados, potestades, enganadores, que cegam o entendimento das pessoas, e nós não estamos mais cegos, já fomos iluminados pela graça de Deus. É esse mesmo Paulo que vai dizer: o nosso evangelho não está encoberto. O nosso evangelho foi desvelado, foi revelado, mas ele está encoberto para aqueles que estão cegos e foram cegos pelo príncipe das trevas, aos quais, noutro tempo, nós servíamos, mas agora não mais servimos. Nós agora somos de Jesus, irmãos. Não quero aliená-los, tirá-los da realidade, negar a realidade que vivemos, mas quero simplesmente, em nome de Jesus, que abramos os nossos olhos e entendamos que existe outra realidade que é mais importante para nós do que essa, que é a realidade de Deus, do reino de Deus,
da cidade de Deus, da cidade eterna, da qual Deus não se envergonhou de Abraão, que buscava essa cidade durante toda a sua peregrinação. Somos brasileiros. Foi aqui que Deus nos colocou. Devemos lutar pela nossa pátria, sim, mas nunca perder de vista a nossa polis, a nossa urbis, é santa, desce dos céus, tem 12 fundamentos, que são os nomes dos 12 apóstolos. Ela vem diretamente do céu, e é onde nós vamos habitar para todo sempre. O que vocês acham da expressão de Paulo, quando ele diz assim, em Colossenses, buscai as coisas lá do alto, lá dos céus, onde Jesus está assentado. Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá dos céus. É esse mesmo Paulo que vai dizer, irmãos, que todas as coisas visíveis, elas são temporais e são passageiras. As coisas invisíveis é que são coisas eternas. Feliz, sábio, aquele que buscar as coisas invisíveis e a elas se dedicar de todo o coração. Irmãos, quem controla Corinto não é Afrodite. Quem domina Corinto não é o Império Romano. Existe um poder maior do que esses poderes. Maldosos, malignos, destruidores, que é o poder de Jesus Cristo. É o poder do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Falamos e escrevemos em alto bom tom, Anápolis é do Senhor Jesus. Tomara que fosse, não só Anápolis, como Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Mas para ser do Senhor Jesus, é preciso que haja no nosso coração, desse povo crente que se chama pelo nome do Senhor, postura, compromisso na polis, testemunho, sal, luz. Tem muita gente perturbada nesses dias, irmãos. Tem muita gente confusa. Muita gente confusa, desde os mais altos escalões, desde as mais altas autoridades desse país ao mais simples cidadão desse país. Tem muita gente confusa. Quanta gente confusa, quanta gente sem direção, quanta gente manipulada, quanta gente manobrada, quanta gente subjugada por interesses espúrios, quanta manipulação, quanta confusão. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por que nós não olhamos para Ele? Por que nós não buscamos ouvir a voz dEle? Por que nós não buscamos a intervenção dEle? É exatamente nessa cidade que Jesus, o Senhor da glória, vai aparecer para Paulo e dizer: não temas, fala e não te cales. Eu sou contigo e não permitirei que te façam mal. Eu tenho muito povo nessa cidade. E é exatamente o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É isso que Paulo está fazendo. Fazendo discípulos de Jesus em Corinto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo o poder e toda a autoridade o Pai me deu. Quem tem todo o poder e toda a autoridade
nos céus e na terra é o Senhor Jesus. Tenho todo o poder e toda a autoridade, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo crente tem o dever e a obrigação de dar a sua contribuição para a propagação do Evangelho. Irmãos, o que liberta as pessoas é o Evangelho. O que traz vida verdadeira para as pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo. O que traz plenitude de vida é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que vocês acham que Paulo tanto se desgastava? É pelo propósito de Jesus na vida dele, mas também pelo entendimento que ele tinha. Que a redenção da humanidade só pode acontecer a partir de Deus. Que a redenção do ser humano, ao contrário de Aristóteles, não se dá pelo exercício da política na vida da polis, mas a redenção plena do ser humano se dá por meio de Jesus Cristo. Quando uma pessoa conhece Jesus, rende-se a Jesus, os grilhões, as cadeias, a cegueira caem dos olhos e essa pessoa é transformada. Ela encontra o sentido e a razão da vida. É isso que dá sentido para a vida. Agora, se nós que asseveramos conhecer Jesus, estamos com a nossa vida desorientada, estamos com a nossa vida com ausência de sentido, com as almas esburacadas, o que esperar do restante da sociedade? Paulo diz que a vida dele, o objetivo da vida dele, era tornar o nome de Jesus conhecido. Principalmente nos lugares onde Jesus ainda não tinha sido pregado. Sabia que no Brasil ainda existem 100 etnias sem presença do Evangelho? O pastor Ronaldo Lidório falou aqui, falou no congresso agora. Mais de 100 etnias que não conhecem Jesus, para vergonha nossa. O que falar dos sertanejos? Etnias indígenas, Macho Rempel, mais de 10 mil povos ribeirinhos sem a presença do Evangelho. Mais de 6 mil comunidades sertanejas sem a presença do Evangelho. Os mais ricos dos ricos sem a presença do Evangelho, os mais pobres dos pobres sem a presença do Evangelho. Todo cristão, todo crente chamado por Jesus tem a obrigação com Ele, por causa do mandamento dEle, se é que servo dEle, que é servo dEle, tem a obrigação de, na sua geração, dar a sua contribuição para que o nome de Jesus, na sua geração, seja exaltado e seja glorificado na cidade onde ele está e até os confins da terra. Que essa seja a maior motivação da nossa vida e da nossa existência. Que essa seja o sentido da nossa vida. Jesus virou a minha vida do avesso, Jesus transformou a minha vida alcançou razão e sentido a partir do momento que Jesus entrou nela. O que vai dar razão e sentido para a vida do ser humano não é o Estado, não é a polis, não é a política, mas é Jesus. Parece que nós esquecemos das lições fundamentais e elementares da fé cristã. Não nos percamos, irmãos, nesse mar de confusão, nesse mar de perturbação. Vamos manter à luz o juízo de Deus na nossa cabeça e na nossa vida para a glória de Deus. É uma cidade complicada, é uma sociedade complicada, é uma sociedade perturbada, tomada pela imoralidade, onde as coisas piores da existência humana, a baixeza do ser humano é sacralizada e considerado como santo. É isso que Paulo encontra em Corinto. Mas Paulo
embora conhecedor que fosse, não entrega a sua vida a outra coisa que não seja a pregação do nome de Jesus. Porque sabe que é esse nome que organiza a vida de quem quer que seja. Amém? Vamos assumir um compromisso com Deus? De dizer para Deus: Senhor, na minha geração, conta comigo. Senhor Jesus, na minha geração, nesse meu tempo, conta comigo. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero ser janela de Deus para as pessoas enxergarem o Senhor. Quem não conhece o Senhor, quem não conhece a Tua palavra, quando me ouvir, vai Te conhecer. Quem olhar para mim vai perceber a presença do Senhor. Os meninos se lembram, o pastor Ronaldo Lidório comentando, né? Ele dizendo, olha, todo cristão, a melhor coisa que ele tem na vida dele para falar é falar do Senhor Jesus. A gente fala de doença, a gente fala de política, fala de futebol, fala de tudo, menos daquele que realmente pode trazer vida e transformação para o ser humano, que é o Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar.